Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar como rentabilizar uma loja física. Embora tenha o crescimento das lojas online, das lojas das compras pela internet, ainda é um importante e principal canal de muitos negócios a loja física. Então, lembrando que aqui no nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que realmente faz o Brasil acontecer. O nosso programa você pode assistir no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar, vem com a gente! Bom, no programa de hoje então vamos falar como rentabilizar o seu negócio físico, a loja física. E aqui trouxemos dois especialistas no tema. Primeiramente aqui, quero desejar as boas-vindas aqui ao Alcides Debus, empresário, diretor e presidente da loja Rabush. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. E também o Augusto Fortes, que é sócio e consultor de investimentos da Beinvest. Muito obrigado pelo convite, João. Então já vamos começar então, para o nosso programa de hoje, então, com questões. Muita gente está nos assistindo, já tem gente que tem loja física, tem gente que tem loja online e tem muitas dúvidas, né? E acho que a loja física ainda, a Rabush, Alcides, tem venda online também? Temos venda online, sim. Mas a venda da loja física é muito maior ainda? Sim, na verdade, 95% das vendas ainda acontecem a partir do PDV físico da loja. Eu acho que tem uma questão da compra emocional, ele acaba sendo mais na loja física mesmo. Sim, é que a loja física hoje ela é um ponto físico, mas a partir dali se faz negócios. Por exemplo, os vendedores eles não podem mais só esperar o movimento físico. Eles têm que trabalhar como se trabalhasse online, né? Através de WhatsApp, de outras ferramentas que a gente tem. No caso da Rabush, nós temos duas ferramentas lá, que são digitais, que cada vendedora pode usar para entrar em contato e fazer negócios, atender a cliente. Que são geralmente contatos com clientes que já são consumidoras da Rabush ou pessoas que nunca foram na Rabush têm feito contato também? Nós temos na Rabush uma base de mais de 500 mil CPFs cadastrados. Então, só aí CPF. Tem bastante CPF. Meio milhão de CPFs. Então, a gente tem, claro, tem sistemas que geram, por exemplo, relatórios todos os dias para cada vendedora. Cada vendedora tem por exemplo, um celular da empresa que recebe esse relatório para 4 ou 5 assuntos com clientes diferentes que são da base de clientes dela. Então, ela vai conversar com essas clientes todos os dias, através do sistema que é um CRM, que emite mensagens, que cumprimenta por compra, faz um pós-venda, oferece o cashback, ou lembra, olha, faz 93 dias que você não... Tem um cashback aqui de R$200 para te gastar. Vem fazer uma visita. Vem fazer uma visita para gastar, tem promoções. Exatamente. Né? Tem que estar em contato. Né? Eu ia perguntar o que faz uma loja física ser lucrativa hoje. Eu já falei algumas questões dessa questão de ter essa venda ativa, de não esperar o cliente entrar na loja também. Tem todo um trabalho de prospecção também. Também. Pouca gente fala, mas eu sempre digo na minha empresa, o que o cliente leva na sacola é o que ele vem buscar. As relações todas são necessárias. Agora, se eu não tiver uma boa curadoria de produto, entender do meu cliente, ter um mix, de saber acompanhar históricos todos, relatórios de como é o consumo em cada categoria ou família de produtos, eu acabo fazendo muita força vendendo pouco. Então, essa curadoria de produtos, ela depende, claro, de planejamento, de orçamento antecipado, para que você chegue lá na loja, o cliente chegue lá e a gente tenha uma previsibilidade de vendas. Augusto, e aquele empresário que tem aquela sobra do mês, o lucro, né? O que deve se fazer com esse dinheiro que sobra? Bom, a gente sempre indica o lucro como um indicador, no caso, de saúde financeira da empresa. A empresa só vai estar se dando bem, no caso, quando está entrando dinheiro no caixa. E antes de tudo, do empresário reinvestir ou mesmo gastar ou distribuir isso, o importante é ele formar uma reserva para aqueles momentos difíceis. Pode ter baixa nas vendas,
pode ter uma máquina que quebrou, Pode vir uma enchente. pode vir uma enchente, e esse caixa ele vai fazer com que a empresa, esse caixa, quando ele é sólido, ele faz com que o empresário tenha mais fôlego para fazer as coisas, e no caso eu acho que dá mais uma sensação de, como é que vai, tranquilidade na hora de estar fazendo os seus negócios, porque ninguém vai trabalhar no dia preocupado, não vai desempenhar o teu trabalho preocupado. Então, se tem um caixa sólido, se a tua empresa está rodando bem, o empreendedor, eu acho que ele faz as escolhas melhores no dia a dia dele, né? Tu tem aquela tranquilidade a mais para tomar uma decisão mais tranquila, já com água no nariz, tu tem que tomar uma decisão, senão não sendo melhor, né? Geralmente quando tu tá assim atolado é que tu não toma decisão boa, aí tu vai procurar capital em banco, que às vezes é um pouco mais caro, e aí tu vai procurar ter uma estratégia de última hora que às vezes não funciona. Então o que acontece? A gente geralmente procura fazer o empreendedor entender que ele precisa de uma reserva, que ele precisa primeiro de alguma provisão para esses pequenos imprevistos. Porque o crédito de emergência, geralmente, que aquele do cheque especial, por exemplo, é o mais caro, né? Esse é o caso. E aquele crédito mais em conta, geralmente é um crédito que demora para ser aprovado, tem uma documentação maior, e daí esse aí tu tem que ter um tempo para poder esperar, né? E o empreendedor geralmente não tem esse tempo, porque a gente está no mercado dinâmico, né? Está o tempo inteiro correndo atrás, a concorrência está junto com a gente, então a gente tem que ter esse respaldo assim de uma reserva. Alcides, quantas lojas a Rabute tem hoje? Hoje, lojas físicas são 14. 14. E qual o segredo, assim? Porque quando tinha lá no início uma loja, era mais fácil de tu estar no dia a dia, 24 horas, vou dizer, mas o dia todo na loja, tinha a condição de estar mais presente na loja, né? Sim. E como é que é o segredo de crescer sem perder a qualidade? Tem algumas questões, porque depende do crescimento, até um certo nível, na escala assim, claro, o empreendedor vai liderar todos os processos, todas as áreas. E tem que ter a percepção de quando a estrutura chega a um certo nível, tem que delegar, tem que criar estrutura, botar gente. Né? E esse botar gente, normalmente a gente erra muito, quem é menor, erra na qualidade do profissional, a senioridade dos profissionais que se contrata para ajudar a embalar. Porque senão, eu tenho isso até hoje. Contrato, porque não, vou ensinar. Ok, tem que ensinar. Mas se a pessoa puder entrar e já contribuir ou entender rapidamente a sua missão ali, mais rapidamente ela vai contribuir. Né? Então, esse desafio dessa decisão... Eu vou investir mais tempo para ensinar, vou ter que achar uma pessoa mais experiente. Exatamente. E de montar a estrutura, né? Porque daqui a pouco estou montando loja, cada loja vai ter sua gerente, tem que ter uma gerente que cuida dos outros gerentes. E sempre ter orçamento. Também é difícil na nossa cultura latino-americana, né? Fazer cálculo, ter orçamento, fazer uma visão pessimista de venda e uma mais estourada de custo de despesas. No varejo, a gente tem 4 contas, sempre falo isso, 4 grandes contas. É pessoas, é impostos, é aluguel e o produto. E aí tem outras despesas, né? Toda hora tem Sim, alguma mas coisa. aí essas 4 aí são bastante. Essas 4 aí normalmente passa lá de 80% já. Então, fazer uma previsão pessimista de vendas, claro, e trabalhar muito. Porque tipo, a loja já abre já com o custo do aluguel e das pessoas ali, né? Sim, verdade. Então, já começa mesmo. Já pelo menos tem é isso que o Augusto fala, né? De conseguir gerar uma reserva para ter uma segurança, não gastar tudo. A gente vê muitas vezes no escritório pessoas que estão empreendendo, estão começando a dar certo e daqui a pouco começa a sangrar a empresa, né? Já compra casa na praia, já faz investimento na serra, já faz uma grande viagem internacional e daí toda aquela reserva que a empresa tinha que ter para um momento difícil, porque os momentos difíceis virão. Esse é certo. Né? Virão, um momento, pode ser um mês de muita... Sei lá, talvez tem negócio que na loja de rua choveu muito, já as vendas já caem. Né? Então, quando a crise às vezes vira ou uma oportunidade ou vira um motivo de fechar as portas, né? No caso, quando você tem uma reserva, às vezes a crise pode virar uma oportunidade, tu tem caixa para isso, tu está organizado para isso, tu tem, como é que eu vou dizer, método para isso, aí tu pode ampliar os seus negócios e até, de repente, acabar passando por essa crise sem problema nenhum. Né? Mas a gente sabe que vai ter momentos que seja uma questão política do Brasil, seja uma questão regional, seja uma questão climática. Teve o Covid também, que as lojas ficaram fechadas, os negócios ficaram fechados por um tempo, e que mudou um pouco, até depois do Covid, muitos negócios mudaram, até a forma de vender, né?
Então, isso tudo tem que ter uma reserva para estar preparado para isso, né? E as pessoas acabam sugando, sabe? Tira toda aquela sobra da empresa, a empresa fica zerada e o patrimônio do sócio cresce. Mas daí, quando a empresa precisa de dinheiro, daí não tem liquidez. Eu queria falar um pouquinho também dessa questão do caixa, de como montar essa reserva, Augusto. Quem está pensando agora, vou começar a montar uma reserva, porque eu escutei lá no Papo Certo, lá o Augusto, o Alcides comentando sobre essa questão importante, e eu tenho que começar a guardar alguma coisa na empresa. Bom, a reserva é como se fosse uma reserva, aquele orçamento doméstico, né, no caso. Eu quero montar uma reserva para mim. Como é que eu faço? Vou ver as entradas e as saídas, no caso, e eu vou ver o quanto a minha empresa sobreviveria, o quanto eu estaria bem se a minha empresa fechasse, como foi o lockdown da pandemia. Pô, é 3 meses, é 12 meses, é 6 meses, tanto faz, vai depender da pessoa. Então, depois disso, ela começa a colocar esse valor numa liquidez, que é um investimento que vai se transformar em dinheiro a qualquer momento, para que essa reserva ela possa aproveitar o quê? Uma oportunidade, alguma coisa. Aqui o importante é quanto maior a reserva, mais tranquilidade. Quanto mais dinheiro tu tem no banco para passar por alguma coisa, para aproveitar uma oportunidade, para, digamos que, passar por algum imprevisto, melhor. Aí o cara vai estar, como é que eu vou dizer, na primeira pergunta eu vou voltar, aí o cara vai estar mais tranquilo para passar por isso, vai conseguir, eu acho que, digamos que, alinhar a estratégia dele melhor com esse valor. Então essa reserva, assim, ó, conta o que entra, o que sai, o que está sobrando, e aí começar, assim, a fazer um trabalho com, digamos que, com um consultor de investimentos, para ter esse caixa e dividir o caixa que ele é mais nervoso do caixa que é menos nervoso. Aquele caixa que eu posso ficar com ele é aquele caixa que é o mais nervoso, óbvio. A gente hoje em dia no mercado financeiro tem produto para rentabilizar esse caixa também, tá? Importante. Bom, e Alcides, tu comentaste que já tem 14 lojas. E que é o momento que tu começa a pensar assim, ó, tá na hora de eu investir numa nova loja, né? Em que momento que tu sente assim, olha, acho que agora tô pensando em abrir minha 15ª loja. O que tu leva em consideração para tomar essa decisão de abrir uma nova loja? Boa pergunta. Eu errei muito nisso, porque o empreendedor é impulsivo, ele quer tomar decisões, quer crescer. E quando vê, não, acredito nessa rua, acredito nessa esquina. E tal. Ou nesse shopping? Nesse shopping. Hoje eu diria que assim deve ter mais cautela, procurar. Tem instrumento, tem ferramenta para fazer isso, para fazer a demografia da região, ver a renda, ver se o público-alvo está num percentual significativo, se aquilo é uma rua de passagem, ou tu vai fazer uma loja de destino. Se for uma loja de destino, você já tem que ter uma marca muito forte. O ideal é que seja um local de passagem e em grande percentual do público que você quer atingir, senão o investimento pode ser um risco bem grande. A Bush tem loja de rua ou é só em shopping? Temos em rua e em shopping, sim. Se tu fosse abrir hoje, vou abrir a 15ª, tu preferir abrir no shopping ou na rua? Hoje no shopping. Com o advento das grandes redes, assim, terem se posicionado mais em público de renda, ou quem está a fim de gastar menos, vamos dizer, um público mais popular, e mais os chineses aí que estão vendendo muito a preço barato. Então, para a gente, que é uma rede menor, a gente está se colocando numa linha mais premium. A Rabus tem essa tradição de um produto mais premium. Tirei ultimamente todos os produtos mais casuais, que esse povo todo concorre. Então, estamos trabalhando muito a experiência do cliente e o investimento, sim, tem que ser agora preferencialmente em shopping ou em bairro de renda mais elevada. Depende muito de cada negócio, né? Do segmento, qual o público-alvo de cada loja. Público-alvo, exatamente. Né? Mas tu já teve, por exemplo, de momento de ter que fechar uma loja porque abriu numa certa rua e daqui a pouco o resultado não foi satisfatório? Já, e aconteceu recentemente. Duas lojas fechamos, por isso. Porque, como eu digo, o tecido social do entorno não estava dando liga. Piorou muito, né? Então está num ambiente, a loja está um produto premium, um ambiente interno, né, bem qualificado, vendedoras, todo o time bem treinado, e está num ambiente que até para estacionar, o cliente não fica muito confortável. Então é o momento de fechar. A pandemia teve muito isso, a enchente também mudou um pouco a geografia da cidade. Tem endereços que tiveram que ser trocados. Você sabe que eu acho que isso é um grande desafio, às vezes, para muitos empresários, e principalmente o latino, né?
aceitar que tem que fechar aquela loja. E às vezes é uma coisa racional, né? Tipo, tem que tomar uma decisão racional. Porque, claro que vê muitas redes, em alguns momentos, fazendo inauguração de lojas, promoções de inauguração, e não acaba sabendo que tem lojas que fecharam. E todas as redes já fecharam lojas. Já abriram muito e já fecharam lojas, porque não se acerta sempre, né? E também, Verdade. ou acertou por um tempo, tu falou, um momento com a questão da enchente do Covid, a questão geográfica de compras mudou, o perfil, a forma de comprar mudou. Verdade. E Augusto, o empresário também que está tendo ali uma sobra ali no final do mês e tal, e está na dúvida assim, se eu vou reinvestir no novo design da loja, lá, por exemplo, vou contratar um arquiteto e vou refazer toda a loja, ou eu vou estar na hora de eu guardar esse dinheiro para uma oportunidade ou para uma crise que vira, eu tenho um capital para sobreviver. Aí eu sempre penso assim, no caso, a gente quando está formando uma reserva, quando a gente coloca dinheiro para uma reserva, a gente já está investindo. Por que não a gente começar a organizar o curto, o médio e o longo prazo também? Não estou dizendo para a pessoa, não vamos reinvestir na loja agora. Não, não é esse o ponto. É o ponto de tu ver se não tem investimentos que sejam rentáveis no longo prazo, que possa ser essa sobra do caixa, que possa te dar tipo uma formação de patrimônio. Porque daí a gente vai para um lado que é a diversificação, que é tu não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, ele já tem o braço dele, dos negócios dele como o Habushi, e vai ter daqui a pouco um braço econômico auxiliando para a gente ter, por exemplo, uma independência financeira, que é quando tu pode escolher o que quer fazer e não só tem que ser, tipo, como é que eu vou dizer, vítima da situação, no caso como foi a pandemia, né? Então a gente pensar nesse tipo de investimento é assim, é aumentar o patrimônio lá fora de maneira daí, no caso, eu acho que mais inteligente, né? No caso com disciplina, e aí também pensar no que a gente vai colocar aqui dentro do nosso negócio e o que a gente aumenta do outro lado para trazer um conforto ou tipo um pé de meia. Eu tive um caso essa semana que era um produtor de café e ele realmente queria diversificar. Ele falou, cara, eu não aguento mais só viver do café. Eu quero ter alguma outra coisa. Me indica alguma outra coisa. E a gente começou a fazer digamos que uma análise na carteira dele e ele está formando o pé de meia para quando ele se aposentar, para quando ele for passar o bastão, ou para quando ele tipo, quiser ficar mais tranquilo, ter uma independência financeira aí. Bom, Alcides, a gente estava conversando aqui, tem um pessoal que está assistindo, uns já empreendem, outros são gestores, outros estão pensando em empreender, e tem uma questão às vezes, de transição de carreira. E nós estávamos conversando nos bastidores aqui, que eu também já trabalhei em banco, tu comentaste que também foi bancário, Sim. e não sei se eu entendi bem, mas a Habushi veio depois dessa experiência ou foi durante? Foi durante. Eu trabalhava no banco e tinha acabado de me formar na faculdade. Tinha um amigo que morava no mesmo bairro, mesmo condomínio. E esse amigo tinha uma loja. E eu já conhecia essa loja dele. Só que ele não ia muito bem nessa loja. Ele se queixava muito. E numa noite na casa dele eu propus que ele me vendesse a loja. Ele estava no banco ainda. Eu estava no banco, sim. E aí me vendeu. A gente era jovem, né? Tá, não, sim, vamos fazer e tal. No dia seguinte de manhã eu acordei com Uma loja. propriedade de uma loja. Fizeram o aperto de mão na noite anterior, tá fechado o negócio. Outro dia eu tinha que pagar ele. Eu era casado na época, recém-casado. Minha esposa trabalhava no outro banco também. A gente fez um acordo de família ali. Nós tínhamos uma filha já. Ela ficaria no negócio, sairia do banco e eu ficaria. Durante 2 anos, por exemplo, a gente não ia tirar. Foi um acordo que a gente fez assim: durante 2 anos não vamos tirar nada desse negócio, vamos capitalizar. E como o meu emprego era bom, tinha uma renda relativamente boa, a gente fez isso. Fomos, na verdade, 3 anos sem tirar nada. Isso é uma coisa importante que está assistindo, que tu vai pegar um negócio, e essa pessoa acha que no primeiro mês já vai estar tirando dinheiro, e não é assim. Né? Demora um tempo para poder. Tem curva até de aprendizado, né? De entender todo o negócio, todas as etapas, fazer todas as contas, gerar essa reserva, pelo menos que esteja em casa o dinheiro e não gasto na rua e virado em compromissos. E após a compra da loja, quanto tempo tu ficou trabalhando no banco? Mais 11 anos. 11 anos. Sim, fazia em paralelo. Assim, de manhã passava na loja, aí ia para o banco, final da tarde passava ali de novo, porque o comércio ele abre cedo, né? Abre antes do banco e fecha depois do banco. Então dava tranquilamente. Aí eu tinha acabado de me formar em comércio exterior, era a época da inflação dos números, né? Chegamos num mês a 80 e poucos % de inflação. Então eram 3% ao dia.
A gente no banco, eu trabalhava como gerente da área de crédito, pessoa jurídica. E a gente recebia todo mundo, todos os dias, ali para fazer a aplicação no overnight. No né? overnight. No overnight. E aí eu tinha que vender no crédito na empresa, dar crédito para cliente. Então, o fato de eu ter treinamento no banco e também ser formado em comércio exterior me ajudou muito a como lidar com essa situação. Então, claro, indexei todos os produtos ao dólar, né, da época, porque era a moeda estável da época, para ter uma referência, né? Então, a gente vendia e fazia todos os cálculos para não perder, porque senão você dava crédito. Tinha 1 ou 2 meses, recebia quase nada. Não valia mais Não nada. valia Né? mais nada quando estivesse recebendo. Não, interessante. Muita gente Não. fechou negócio naquela época Não. por causa disso. Essa questão, tipo, de que vai empreender, já tem uma preparação, ao ficar 2 anos sem retirar. No fim, foi 3, né? Sim. E isso, quem está começando a empreender tem que ter uma reserva, um caixa, né? Vou preparar para empreender, então vou ter que ter um caixa para me manter. Se tudo for difícil no primeiro ano, pelo menos, eu tenho que ter um caixa para manter as contas, né? Eu vejo muitas pessoas empreenderem com um caixa muito baixo. E às vezes demora esse ciclo do negócio dar certo, né? Demora um tempo. Então, ter um caixa é fundamental. Demora para a pessoa engrenar como é que é o negócio, né? Pô, o pessoal entrar na tua loja, o pessoal conhecer a tua loja. Isso aí o empreendedor às vezes não faz o dever de casa que o Alcides fez muito bem, de ficar juntando caixa, de deixar só o dinheiro se retroalimentar, né? O que muito acontece é que o empreendedor às vezes usa até o caixa como caixa eletrônico. Ele vai tirando dinheiro quando precisa, vai desgringolando, e aí qual é o caminho para isso? É ele fechar a porta, ele não se policiar dessa maneira, né? Tu falou uma questão que é importante, que é que essa questão de misturar os dinheiros, né? Dinheiro pessoal e dinheiro da empresa, e daí mistura tudo, então não sabe mais o que é pessoal e o que é empresa. Podia falar um pouquinho? Mais ou menos, a grande maioria, que nem eu citei aqui, usar o caixa eletrônico, o caixa da empresa como caixa eletrônico é letal. Eu acho que é o único mal que ele acaba fazendo para si mesmo, porque daí ele acaba, atrasando imposto, atrasando, os parceiros de negócio dele, aí não recebe crédito também em compras. Então ele começa a fazer essa mistura, e o ideal aí eu acho que é fazer a conta da PJ, da empresa, e a PF para receber o valor. E, digamos que estar calculando sempre isso, quanto que eu tenho que tirar, o que eu preciso fazer, organizar essa parte para não usar o caixa da empresa, em hipótese alguma, para alguma coisa da PF, que nem tu falou, ele vai juntando patrimônio, aí o cara comprou um apartamento, comprou isso, comprou aquilo, comprou um monte de coisa, e o caixa está vazio. E quando chega a hora da oportunidade, não tem liquidez lá do outro lado. Vou vender um apartamento, leva 6 meses, 1 ano para vender. Isso. O empreendedor está ali, na batalha diária, o que acontece? Acaba tendo que ter uma dificuldade a mais que ele não precisaria ter se ele tivesse preparado, se ele usasse o caixa separado, fizesse o dever de casa aqui, como a gente aprendeu com o Alcides aqui, dessa maneira, assim. Eu sei se tu já viu isso, o pessoal se misturar muito dinheiro do caixa da empresa com o caixa pessoal. Muito, principalmente porque eu sou jovem há mais tempo, né? Então vi muito isso e eu fico muitas vezes com pena da pessoa, porque a nossa cultura não favorece. A gente não tem uma educação voltada para isso, para essa racionalidade dos negócios. E se a pessoa tem um perfil mais interativo, mais executor, ela acaba não sendo tão analítica, né? Ou tão planejadora do negócio. Ela corre mais risco o tempo inteiro. E aí, quando vê, se perdeu, porque não tem esse lado, essa calma de, olha, se por mês um negócio bem pequeno fizer 1 hora sentado, fizer conta, 1 hora. Eu sempre brinco, às vezes, pego o relógio, boto do lado assim, agora nesta hora eu vou fazer a minha projeção, vou fazer meu orçamento do mês que seja. Aí eu vou, previsão é vender tanto, eu tenho de custo fixo tanto, sabe? Já vai ver ali, opa. Também apertado. Está apertado ou vai dar bom, né? Vai dar bom ou vai estar meio apertado? Então, um negócio pequeno é mais... Depois, quando cresce, tem outras ferramentas, fica bem mais complexo. Né? Há quantos anos tem a Bush? 39 anos. Agora, neste ano, vamos completar 40 anos. Então tem festa esse ano, então tem festa de 40 anos. Aos 40, 4 décadas. E 4 décadas tem clientes que estão com vocês há 40 anos e de repente já as filhas compram com vocês, daqui a pouco as netas estão comprando com vocês. Já, tem netas já. Isso faz parte, como é que foi essa questão da construção dessa confiança? É um tripé
Pela minha cultura de casa, uma cultura germânica, é qualidade em primeiro lugar. Então, a gente sempre, cada tecido que comprava, nós temos indústria desde o início. Até hoje, eu sou o alfaiate da marca. Então, primeira coisa é o tecido. Olha a matéria-prima, analisa, vê se é bom. Modelagem, então, em primeiro lugar, qualidade do material. tecido. Segundo, vestibilidade. Aí eu me especializei em modelagem, em saber alfaiataria e manter os padrões. Por isso que muitos homens compram para as esposas ou namoradas, companheiras, compram na Rabush, porque tem o cadastro lá e faz sucesso em casa, porque ele compra certo. Se comprar lá, tem que fazer. Deu que vai comprar um lugar diferente, daí a mulher não gosta, já o quero ser presente é uma acomodação em casa. Já sabe que ela compra na Rabush, vai lá, já fica fácil. E o terceiro é exclusividade. Ela não vai ter uma roupa de Magazine, que tem 5.000 peças por modelo. Então, como a gente cria todos os modelos, são todos exclusivos. Estava comentando uma vez no Réveillon, lá na praia da família, tinha amigos e tal, e eu mais dois, um primo, mais um conhecido, estávamos com a mesma camisa, os três, tiramos foto, o homem, né, demos risada e tal, né? Agora imagina se fosse 3 mulheres. Era o fim, tinha acabado o Réveillon, né? Uma teria ido embora já, ou 2, né? Ou teria xingado o marido, né? Tu comprou errado. São 3 homens dando risada, tiramos foto, agora 3 mulheres com a mesma roupa igual, já deu pior, né? Nesse sentido, até pouca estampa a gente usa, pouca, né, padronagem, estampa nos materiais, porque também evita esse conflito, né? E também porque hoje tem as redes sociais, então a pessoa quer tirar foto, publicar. Dependendo se a roupa é muito estampada, muito colorida, ela vai usar uma vez e depois vai se dar conta, poxa, com essa aqui eu já tirei foto, já postei e não posso mais usar. Aquela roupa já vai ficar meio de lado. Então, a gente procura também cuidar isso, ter uma boa harmonia de cores, trabalhar alguma textura, né? Mas essa qualidade do material é importante. Tipo, Sim. eu compro camisa num lugar, dura em média 4, 5 anos. Mas pago um pouco mais caro. Já comprei uma baratinha, não dura 1 ano. Né? E daí tu acaba, às vezes, que é algo que realmente dure, né? que vai aguentar a máquina também, né? Eu costumo fazer a conta pela quantidade de vezes que você usa. Uma roupa barata você vai usar muitas vezes 2 vezes, às vezes uma vez e lava e ela já está deformada. Já está aqui, então, ela custou caro. Se ela custou R$50, custou R$50 para você usar uma vez. Agora ela custou 250 e eu usei 30 vezes. Mais barato. Então ela vai custar R$8, R$9 cada vez que eu uso. Então ela é 5 vezes mais barato do que aquela baratinha lá. E além disso, eu tenho que voltar para a loja comprar outra de novo, repor. Eu faço esse cálculo também. Quantas vezes eu vou usar, quanto é que está valendo, se vale a pena mesmo comprar aquilo. E realmente não tem me dado mal, não. Se eu uso 30 vezes a camisa, se eu uso o tempo todo, valeu a pena pagar mais caro nela. Senão a gente paga barato e acaba não usando, vai fora. E aí é um desperdício de dinheiro. Né? Eu posso contar. Ontem eu dou muito treinamento, estavam todas as gerentes reunidas. Eu entrei, estava com uma camisa, e aí elas mexeram comigo. Camisa nova, chefe, tá bonito, não sei o que. A nova? Tá, não, camisa nova. Aí eu falei, vou contar para vocês, essa camisa aqui tem mais de 12 anos. Comprei em Paris em 2013. E a qualidade é tão boa que usei, sei lá quantas vezes, ela está intacta. Porque, claro, a qualidade é excelente, ela não tem realmente sinal nenhum de usada. Mas, claro, é diferenciada mesmo. Naquela época eu investia um pouco mais. Augusto, e como é que a gente pode preservar o caixa da empresa da questão da inflação, né? Que hoje, tu pega aí, tá aí a Selic a 15%, né? A inflação tá em torno de 5%, né? Mas como se preservar, porque o dinheiro, se estiver lá parado, acaba se diminuindo o poder de compra muitas vezes, né? A gente brinca lá eu brinco com os meus clientes que dinheiro parado, ele pega pó, né? A gente não pode deixar ele parado, né? Então, a gente tem que estar sempre com uma aplicação, alguma coisa. Hoje em dia, na plataforma da corretora, tem vários títulos que remuneram acima da inflação. Se tu pegar um título aí também que está pagando aí a faixa de 100% do CDI, ele está acima da inflação também. Então, o que acontece? Tu está alinhando o teu caixa para ele estar rentabilizando, mesmo que seja um caixa nervoso, um caixa que eu vou usar daqui a 5 dias, hoje em dia tem uma operação chamada compromissada que ela dura 5 dias, tu consegue resgatar o teu valor ali, ela tem liquidez também, então tu está sempre rentabilizando, isso é uma forma da gente conseguir rentabilizar o nosso caixa
e rentabilizar ele mais do que a inflação. Óbvio que os empreendedores têm outras maneiras de repassar a inflação também ali, mas como é a minha parte de consultoria de investimento, eu vou explicar a minha parte, que é tu rentabilizar o caixa com produtos que rentabilizem acima da inflação, com produtos que estejam de acordo. Aí tu vai fazer aquela métrica, quanto que está a inflação e quanto que eu preciso rentabilizar na minha carteira também, e aí fazendo esse cálculo, como é que é, tu monta o portfólio, mesmo que seja um portfólio rápido, para que ele rentabilize acima da inflação. A gente tem todo esse trabalho e todo esse cuidado quando a gente chega para conversar com o empreendedor. O que tu precisa, qual é o prazo, qual é o teu perfil, como é que tá a tua situação agora. Depois que a gente faz tudo isso, é muito fácil a gente escolher o produto de acordo com o objetivo dele. A Binvest preza muito por a gente fazer um planejamento sobre seus objetivos. A gente fala isso na primeira reunião. A gente vai planejar a tua carteira, mesmo que seja de curto prazo, de acordo com o que tu quer, de acordo com as tuas necessidades. E aí o empreendedor, o empresário, a PJ, ou mesmo a pessoa física, ela fica muito à vontade depois disso. E o perfil dela também, né? O objetivo e o perfil dela também. Como é que é o perfil, né? A gente vai avaliar tudo isso dentro da primeira reunião. Na primeira reunião, eu brinco que eu gosto de falar com o cliente, a gente vai só falar sobre você hoje. Eu vou só te perguntar para entender a tua situação. Hoje a gente vai falar contigo, entender. Depois que a gente entender isso, montar um portfólio fica muito fácil. Tem muito produto bom no mercado. Alcides, quantas vendedoras você não tem empresa hoje? Vendedoras, 70 e poucas. Tá. E você tem 39 anos de caminhada, Sim. né? O que não pode faltar em um vendedor de sucesso? Todas as tuas melhores vendedoras lá, ou na tua experiência desses 39 anos, o que as melhores vendedoras tinham de diferente? Comunicação. Essa sondagem, a gente chama sondagem, do treinamento nesse sentido, assim, sempre pergunte para o cliente, tente identificar o perfil, que é o Augusto estava falando agora que ele faz isso com o cliente dele, nós também. Porque eu costumo brincar assim que pode ser uma engenheira industrial, ela não está preocupada com moda, mas ela tem um momento que ela vai comprar. Então eu preciso entender, preciso fazer essa sondagem com ela, com que trabalha. Me conta ocasiões em que você se sentiu bonita, arrumada, para entender o que tu gosta, que fica bem para ti, para depois apresentar o produto certo para ela, para vestir ela. O que você tem em casa, já que combina. Isso a vendedora tem que ter essa calma. No início dos treinamentos, quando elas ficam um pouco, mas não vai ser invasivo. Não, você não vai fazer perguntas de cunho pessoal. Vai entender ela como consumidora, como cliente da marca. Então, as que conseguem fazer isso muito bem, conseguem estabelecer esse diálogo com a cliente, tem mais sucesso. Cria uma conexão, melhora a cliente. Cria uma conexão cliente, a pessoa, é muito legal isso. E a cliente volta para elas, porque elas se tornam consultoras. Ela já vai entender um pouco da cartela de cores, da colorimetria da cliente, porque no feminino a gente usa muito isso, a pele, o cabelo, os olhos, a tez, para estabelecer o ciclo cromático dela. Quais cores seriam ideais para ela usar? Se a pessoa é muito criativa, vai até 4 cores. Senão vai usar um triângulo, 3 cores sempre. E aí elas conseguem ajudar a montar o guarda-roupa. Porque o conflito de escolha de manhã, para a mulher, é maior do que para nós. O que eu vou usar hoje? A gente tem sempre esse, vou jogar isso aqui. Mas para a mulher é mais complicado. Então, se a gente puder, se a vendedora puder ter essa experiência de ajudar ela a se organizar, ela vai comprando a partir daí dentro dessa ideia. Mais ou menos se torna uma consultora dela. E sempre vai repetir. E vai olhar, tem o histórico dela ali na loja. O que ela comprou. Para combinar com isso aqui, tu sugiro isso aqui que chegou novo. Mas tu tem aquela roupa que tu comprou daqui ano passado, uma saia verde? Não, tenho ainda. Pô, então tem que ter um blazer para ti que combina bastante com essa saia que tu comprou ano passado. Exatamente, sim. Mas sempre a gente conversa bastante nos bastidores aqui, a gente sempre tem bastante trocas importantes nos bastidores aqui, né? E você estava comentando que ele trabalhou no banco um tempo, né? Também na área comercial, e ele falou de uma experiência, que ele saiu para começar a vender produtos e não estava dando muito certo, ele mudou a estratégia. Pode falar para quem está nos assistindo como é que foi o que tu fazia, o que tu mudou na estratégia para começar a vender os produtos bancários? Sim, verdade. Foi uma época que o meu banco, no caso, o gerente geral chegou, olha, precisamos começar a atender clientes na rua, fazer visitas para os clientes. E você, que é um homem dos negócios, eu era um menino, mas já tinha a Rabush, já tinha a empresa paralelamente ao negócio. Então, eu gostaria que tu pudesse fazer visitas e oferecer o produto do banco.
Aí eu prontamente, ok, 5 visitas por dia, fiz todos os produtos, né, decorei, eram 33 produtos na época, me lembro. Isso no final dos anos 80. E eu comecei a visitar clientes, empresas, batia lá e Caixa Federal, eu trabalhava, então já não era tão normal a relação com a pessoa jurídica. Hoje acho que já está mais avançado. Então o cliente ficava até meio cético. Então aí eu declamava aquilo lá. Oh, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Saía de lá frustrado porque não fazia negócio nenhum. Quando eu passei a perguntar o que você precisa de um banco, porque foi umas 2 semanas aquela... Só não, só não, só Não, não. e eu não vendia, eu comecei, a gente deprime, né? Porque Sim, né, tanto fica não. meio... E aí eu, só um pouquinho, eu vou perguntar. E aí comecei a perguntar, o que que você precisa de um banco? O que que eu poderia fazer para ti, para tu estar conosco lá? Olha, precisaria poder depositar depois do horário. Mas depois do horário não tem funcionário. Não tem como ajudar. Naquela época se trabalhava muito com cheques. Imagina, o cara com uma meia dúzia de garagens, meio postos de abastecimento. Então, todos os dias ele juntava uma montanha de cheques. Todo mundo pagava com cheque, ainda não era tradição no cartão. E aí a gente criou na agência uma boca de lobo. Uma parede, tinha um jardim do lado de fora da agência, a gente, claro, fez tudo reforçado. Uma boca de lobo que só aqueles clientes tinham aquela chave que podiam acessar à noite, depois de fechar toda a empresa, todo o caixa, passavam, largavam aqueles documentos ali. De manhã cedo entravam os caixas do banco, conferiam tudo, autenticavam, mais ou menos como é hoje quando você deposita lá no envelope fechado na máquina. Só que aquele era mais, vamos dizer, analógico. Mais tradicional. E funcionou. A gente, em 5 meses, conseguiu muitos, né, Mas clientes com isso. mas acho que essa estratégia, que às vezes a pessoa que tá iniciando a vender, né, e começa a falar e esquece o principal, escutar o cliente, né, perguntar o que ele precisa, o que ele está precisando, né. Exatamente. Augusto, e como é que a gente pode ter o mercado financeiro como um aliado e não como um vilão? Cara, eu acho que para mim, eu sou suspeito de falar, né, porque eu sou fruto do mercado financeiro, eu saí de vendedor de loja para sócio da nossa operação dentro do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, eu acredito que ele auxilia o empreendedor em tudo. E a gente não está só falando aqui sobre investimentos, tu colocar dinheiro num CDB, alguma coisa. A gente está falando sobre até adiantamentos de recebíveis. É uma coisa do mercado financeiro. Investimento em dólar, que nem ele falou, para parear o teu valor com o dólar para te conseguir comprar lá fora. É uma coisa do mercado financeiro, fazer esse hedge, né? Acessar o mercado de capitais para pegar crédito também, a Petrobras, a Vale, as empresas de na bolsa, as emitters de debêntures, onde elas pedem emprestado para o mercado esse valor. Então, acessar o mercado de capitais é sempre um aliado para o empreendedor. E se ele souber usar isso a favor dele, cara, o cara vai voar, né? No caso, no empreendimento dele. Ele tem como é que eu vou dizer, tem todas as ferramentas hoje em dia no mercado que ele precisa. É só ele ter uma boa curadoria, uma boa consultoria para entender essas ferramentas e utilizá-las de maneira certa. Então, o empreendedor ele começa a usar, como é que eu vou te dizer? Vai usar muito desses produtos dentro do tempo de vida dele como empreendedor, da loja dele. Isso vai beneficiar muito o empresário hoje em dia. E já beneficia, né, no caso. Bom, agora eu quero falar com o Alcides sobre estoque, né? Porque tem segmentos em que tu tem lá, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos. Não vendeu uma geladeira, tu vai vender durante o ano inteiro, né? Já quem trabalha com perecíveis, você trabalha um tempo na Ceasa, lá na época vendia tomate e manga. É perecível, se não vender em certos dias, aquilo ali ia pro lixo, né? Mas também, no mundo da moda, tem essa questão de também ter as trocas de estações, são 4 coleções no ano, geralmente, né? E se tu errar a mão, tu fica lá, sei lá, a coleção de inverno, né? Logo se já é primavera, se não vendeu no inverno, tu vai ter que guardar aquilo para o ano que vem, ou tu vai ter que queimar a preço até mais barato que tu pagou. Como fazer essa gestão de estoque no mercado da moda? Assim, no mercado da moda, normalmente cada marca ela tem uma pirâmide de onde coloca o orçamento. No nosso caso, o posicionamento da Rabush, 60% mais ou menos vai nos clássicos, nos básicos. Só renova a cor, por exemplo. Aí depois tem lá 30% de tendência. Esse produto já tem alguma informação, tem até 2 variáveis. E 8, 10% de vanguarda.
Então, o que vai acontecer? O produto que mais tem que girar rápido, que tem que sair logo, é aquele que tem mais informação de moda, tendência. Por exemplo, vanguarda. Se não vendeu, tem que promover e vender logo. Então, Tirar do aqueles estoque. 8, 10% lá, tu vai ter que... Se não acertou, tem que baixar preço e vender logo. Depois, os outros produtos que têm forte conteúdo mais de moda, de tendência da época também, que são cores que vão, daqui a pouco a gente brinca, vai gritar na loja, que vai acender uma luz, o produto está ali ainda, então ele precisa sair. E a carteira de produtos mais clássicos, aqueles que garante a venda sempre, se tiver cores mais contidas, a gente consegue trabalhar um período um pouquinho mais longo, porque senão lá nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, a gente tem um indicador que a gente olha semanalmente, ele não pode participar de X%, chegar a X%, porque senão você mata a margem do negócio como um todo. Então tem quando eu dou orçamento para cada, de 2 em 2 meses eu dou orçamento. A gente vai produzir uma parte, vai desenvolver com parceiros e estocar de acordo com a necessidade, mas sempre dentro dessa ideia da pirâmide de produtos. 60, 30, 10 ali do... Isso aí. É uma estratégia importante, né? Às vezes a pessoa, alguém está começando agora no mundo da moda, né? Compra lá, em vez de comprar 10% do Vanguarda, compra 60% do Vanguarda, está com um risco enorme de se não vender aquilo ali. Vai atrapalhar todo o CMV, o custo lá do produto vai nas alturas. A não ser que o posicionamento realmente da marca seja totalmente vanguardista, o conteúdo de moda em tudo, digamos, mas aí o ciclo é mais curto e tem que ser mais rápido, é que nem tomate. Não vendeu ali, tu tem que... No final da tarde, tomate está maduro, tomate, portanto, agora. Agora tá metade do preço, vai baixando, até zerar o estoque. Até zerar, porque amanhã não dá mais para vender, né? Então... São cores, tem anos e estações que tem anos, sei lá, a estação do ano agora, o modo é o laranja, hipoteticamente, né? Se não vender, na próxima já é verde, tu tá com laranja, não vai vender, né? Sim, acho que se correr risco demais... Eu brinco, às vezes a cliente, que lindo, maravilhoso esse modelo na vitrine, tem preto? Acontece muito. Ela olha, acha lindo o produto, aquele que está na vitrine ali, está chamando a atenção, mas ela entra e pergunta por uma cor mais contida. Então, a gente tem que saber que acontece assim. Tá na moda, chamou a atenção ela lá, mas não quer da cor da moda, quer a cor mais clássica. Para ela escolhe uma cor mais neutra. Augusto, e como preparar o caixa da empresa para uma expansão? Eu acho que assim, a preparação para sempre uma expansão, oportunidade de uma expansão, depois que tu tem a reserva, depois está tudo definido, tu tem que saber qual que é daí, no caso, o teu objetivo com essa expansão, o que tu vai fazer nisso, e aí, óbvio, tu vai ter aquele caixa ali já preparado e tu precisa saber se tu precisa acessar o mercado para conseguir mais valor, se o teu negócio está sólido para que tu acesse esse mercado e consiga mais capital de giro para investir nos teus negócios. Uma maneira que a gente vê no filme, a gente vê naquele filme da rede social que o Zuckerberg vai lá e está toda hora preparando o Facebook, e uma hora vem o quê? Vem o investidor e honra o compromisso, prepara o caixa da empresa para ele. Por quê? Porque ele tinha um negócio definido, ele tinha uma estratégia e ele sabia que a rede social dele era uma ideia genial, né, no caso, e se tornaria como é que eu vou te dizer, a maior rede social que existe hoje em dia, né? Então, o que ele fez? Ele preparou para a expansão, viu uma oportunidade, conseguiu o valor através do mercado e o Facebook está aí fazendo sucesso até hoje, né? Bom, tu comentaste, ou seja, no momento tu tô dando treinamento para tua equipe, né? Sim. Com qual frequência tu dá treinamento, tu ou outras pessoas da tua empresa, né, faz esses treinamentos com a equipe? Eu faço, normalmente em época, agora, a partir de agora, são 2 turmas por semana. 2 turmas por semana. Ontem, por exemplo, foi das gerentes, amanhã de manhã vai ser um grupo de vendedoras. E aí tem um planilhão lá de treinamentos programados, são uma meia dúzia de tipos de treinamentos, e ultimamente eu tenho dado. Claro, tem a supervisora, tem gente junto comigo que está sendo preparada, mas a maior sacada do negócio, normalmente, é da gente. Você vai lá para São João, eu sei que, pelo menos até pouco tempo, o Pedro Breyer dava treinamento para os principais gestores. O Galó, quando era presidente da Renner ainda, dava treinamento. Então, é do investidor também, do proprietário, dar treinamento, passar a cultura, os valores. Para ele ter aquele pensamento de dono, né? É. No caso,
mostrar como é importante, como ajudar a pessoa a descobrir o caminho, como vencer. Porque normalmente a pessoa não tem ideia, o colaborador. Então, se a gente mostra, traz evidências e retoma o assunto de novo, daqui a pouco elas vamos dizer, descobrem, assim funciona. E aí vai, porque nem todo mundo é empreendedor, né? A maioria das pessoas não são. E aí elas passam a operar bem, trabalhar bem, depois que entendem bem e vê que aquilo de fato na prática funciona para ela. Então eu tenho dado os treinamentos e tem funcionado bem. Não, mas eu só É. falo isso que às vezes muitos empreendedores, empresários, né, acabam deixando em segundo plano o treinamento. Seja ele não, pode ser que a pessoa, ele não faça o treinamento, mas ele tem que ter alguém que faça esse treinamento para a equipe, né? Porque é importante que mudanças, né, de mudança de comportamento de compras, né? Eu tenho uma coleção nova, daqui a pouco tem que vender de uma maneira diferente aquela coleção. Então, pessoas novas também que têm uma rotatividade do time, imagina que tem uma rotatividade lá de 20% ao ano de vendedores, gente nova chegando que tem que conhecer o jeitão da empresa também. Sim. Porque tem pessoas que têm experiência em vendas, mas não têm experiência de vendas na empresa do Alcides, por exemplo, que tem um jeito diferente de vender. A gente faz o onboarding sempre para todos os novos, né? Não é todas as semanas, mas assim, a cada 3, 4 semanas, pelo menos uma vez por mês, sai um treinamento de onboarding, que é a chegada dos novos. Aí apresenta toda a empresa, conto a minha história, a história da empresa, e os outros líderes, claro, os gestores estão comigo também. O estilo vai falar do produto, o comercial vai falar da área deles, operações também vai estar ali, conversando sobre a área, às vezes o TI, claro, com certeza sempre está ali também para apresentar as tecnologias que vamos usar. E também apresentamos todo o prédio da sede. Cada colaborador que entra, seja de loja ou da administração, alguém vai fazer o tour com ele, em todos os setores. Porque quando ela estiver lá na loja, o consumidor pensa que a Rabush, por exemplo, a loja é aquela que está lá no shopping. Para nós não, tem uma sede lá, um prédio onde tudo é pensado, tudo é criado, tudo que vai impactar lá. Então, aqueles colaboradores todos têm que conhecer cada setor, porque quando eu ligar para lá, ou depender de alguma coisa que tem que ser feita, vai saber exatamente com que colega ou que setor falar. Importante. Bom, vou fazer uma pergunta agora para os dois, né? Como é que os juros impactam o varejo? Né? Como é que os juros podem impactar positivamente ou negativamente nas vendas, né? Os juros hoje em dia, né, no caso, a taxa Selic, ela vai balizar todos os indexadores que tiver de contrato, de outras coisas, para o empreendedor tomar crédito. Ou seja, se o dinheiro ficar mais caro, as pessoas vão gastar menos. E aí o Alcides vai ter que rever a estratégia dele ali, como fazer para aproveitar melhor esse tempo, aproveitar melhor ou se resguardar melhor. E quando a taxa Selic baixa, o que acontece? As pessoas vão consumir mais. E aí o Alcides também vai ter que também dar uma jogada ali para saber como é que ele consegue aproveitar esse momento de mercado. Então o juros ele acaba balizando todo o mercado. Tudo que vai acontecer, o banco de varejo, a empresa de varejo, a venda de imóveis, tudo que vai acontecer com a alta e com a taxa da Selic. Até nós, quando a taxa da Selic está alta, a gente tem que ver como é que o nosso concorrente está se comportando, porque o banco vai oferecer também taxas mais atrativas para captar esse dinheiro. Então começa essa disputa assim no mercado, essa barganha de todo mundo, né? No caso de pegar crédito, de tomar crédito, de ceder crédito. Então a gente começa com essa dança das cadeiras que a gente precisa ou aproveitar ela, no caso que a gente montar uma estratégia para isso. Então acho que o empreendedor tem que estar sempre atento a essas possíveis mudanças aí dentro da taxa de juros, tanto quanto ela sobe, quanto quando ela desce. Você tu vende a prazo lá? Vendo a prazo. Qual o percentual de vendas a prazo hoje? Mais de 80%. Mais de 80%. Mais de 80%. Tá, tem no Pix ou no débito tem um desconto para incentivar essa entrada do dinheiro mais rápido, mas mais de 80% é vendido no prazo, cartão de crédito, normalmente. Cartão de crédito. Então, não tem um financiamento próprio teu lá? Não temos. Então, o ciclo que se chama o lead time da marca, que começa lá com compra da matéria-prima até industrializar e até chegar a época de colocar em loja, às vezes leva 4 meses. Quando chega na loja, a gente começa a vender no prazo. Então, não raro, vai a 10 meses. Desde onde ele nasce até onde o dinheiro entra no caixa. Então, financiar toda essa operação é um grande desafio. E
E a gente lida com muita sazonalidade. A nossa conta é de 6 estações por ano. 6? 6. Pô, estava contando com 4, já achava bastante. Não, o clima aqui no sul, janeiro, fevereiro é um tipo de clima. Março e abril é outro, é ameno. Maio e junho já é mais pesado. Julho e agosto é liquidação, promoção, tal. Setembro e outubro, primavera. Novembro e dezembro, mais festa. Então são 6 temporadas. 6 né, temporadas. Né, perfil de produto. E aí, por exemplo, janeiro e fevereiro, se paga os aluguéis de dezembro, praticamente tudo dobrado, folha, 13º, férias, tudo mais. Necessidade de caixa é sem limite. É pesado, normal para todo mundo que tem qualquer negócio, tem uma equipe, tem um 13º, todas as questões do 13º, e quem tem loja em shopping tem o aluguel dobrado. Né? Tá, aluguel dobrado. E aí não tem como não pagar tudo em dia. Então aí ocorre muitas vezes de que antecipar recebível. A gente vende o recebível, o vendido no cartão de crédito, negocia com o banco até de forma, nem precisa negociar, faz automático. Então a gente tem um indicador que todas as semanas é apresentado, é um deles, né? Que o financeiro apresenta, que eles têm até 1% de margem para gastar com juros por mês, que é muito dinheiro no ano. É muito dinheiro já para a operação. E tem meses que passa disso, aí já se vê, opa. E aí, porque eu não posso tirar totalmente o prazo da cliente. Eu tenho que financiar ela, porque o concorrente faz isso. Sim, não tem. Então, andar dentro desses parâmetros aí é desafiador. Retardar a compra, acelerar mais a produção mais adiante, para reduzir esse lead time, produzir mais próximo da época de colocar em loja. São várias estratégias que a gente pode usar para justamente fugir, porque para a empresa o custo do financeiro qualquer custo pesa, né? Sim. Augusto, e o que é um negócio rentável sob o ponto de vista do investidor? Como é que a gente vai dizer, esse negócio aqui está rentável? Se a gente for pegar pelo Warren Buffett nas empresas que ele investe, né, no caso, ele sempre fala sobre uma vantagem competitiva, do outro, um know-how, uma coisa, tu pegar uma Rabush para um investidor, que é uma empresa consolidada no mercado, ele vai olhar e isso aqui é uma mina de ouro. É uma empresa que está consolidada, é uma empresa que entendeu o mercado dela, é uma empresa que está em expansão, é uma empresa que tem tempo, que tem lucro. Então o investidor ele vai olhar para todos esses indicadores antes de investir e depois ele vai fazer a proposta ali, olha, eu quero investir tanto. É por isso que as pessoas têm muita barganha hoje em dia no mercado financeiro, porque o investidor ele analisa essa vantagem competitiva, que é aquele valor que a empresa tem, né, no caso, porque o valor é o preço é o que você paga e o valor é o que você leva, né, no caso. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está pegando e tentando comprar, o investidor vai tentar comprar uma empresa por um preço barato, que vai conseguir rentabilizar o valor dela através do tempo por muito tempo. É uma empresa geralmente que tem tempo de mercado, que tem uma vantagem competitiva, que os concorrentes não chegam perto dela, que é difícil de chegar perto dela, que é difícil de aprender com ela, que não vai ter um concorrente que vai surgir do nada e vai desbancar uma empresa com tempo de mercado. Então, tudo isso o investidor ele olha na hora que ele está investindo dentro de uma empresa, na hora que ele está comprando um negócio. Eu sempre falo que a gente tem que comprar por longo prazo. A gente não vai esperar que a empresa quebre amanhã, outro dia. Não é um tirinho, não é uma corrida, é uma maratona daí, no caso. Alcides, última pergunta, estamos já nos minutos finais, mas tem muita gente do varejo que está nos assistindo agora. Sim. Como é que tu enxerga o varejo nos próximos anos? Olha, ele vai continuar. Vai continuar. Ele muda, o que muda o varejo um pouco é a tecnologia, a forma de consumir, mas ele continua. O que pode acontecer, a tendência a acontecer mais o B2C, a indústria vendendo na ponta para o consumidor, passando pelo B2B, quer dizer, quem produz pode vender para outro que revende. Isso. Então vai encurtar o caminho. O da indústria se verticaliza a ponto de chegar diretamente no consumidor. Então ele elimina um passo da cadeia, mas não é tão fácil porque é uma distribuição mais complexa também. Então eu vejo que ele vai continuar assim. Só que o que está hoje já acontecendo é isso. O vendedor, é o que eu mais treino meus funcionários lá, para entenderem que elas vão lá, faça matemática. Trabalham no shopping por dia 7 horas e 20 minutos, dá 440 minutos. Quantas vendas físicas faz em média por dia? São 5. Quantos minutos você leva para atender em média? 30, 40 minutos. Bom, 40 minutos, são 200 minutos de atendimento por dia, dos 440.
Aí eu mato mais 1 hora, vai fazer alguma coisa, tá? Matou mais 60 minutos. Aí foi para, eu sei que sobra 180 minutos, ou ela fica conversando, falando mal de alguém, brigando com uma colega, ou ela fica conversando com o cliente. Então, aí tem as ferramentas todas, tem base de dados, tudo, que ela pode conversar. Então, isso só vai crescer, essa venda à distância, que hoje muita gente trabalha de casa, que também é uma forma de trabalhar, elas também precisam entender que elas trabalham à distância, mas têm o contato com o cliente e vão falar com o cliente todos os dias dessa forma. Muito interessante. Bom, então agradecer então nosso bate-papo. O Augusto tem um recado final sempre que está nos assistindo e está pensando em investir, né? Que hoje ele investe naquela questão mais tradicional, tem o dinheiro na poupança e uma dica importante tua em 1 minuto. Procura o consultor de investimento, gente. Procura falar com alguém. O consultor de investimento é uma pessoa graduada, é uma pessoa que entende de mercado. Procura essa pessoa para ter um papo amplo. Não só uma pessoa, pode ser mais de uma, para entender o teu perfil, para entender como é que tu vai investir, para entender toda essa parte. Procura essa pessoa ter um papo sincero com ela. E a partir de quando ela tem que ter de investimento para procurar um consultor? Os consultores hoje em dia, eles estão cada vez, os escritórios estão se adaptando cada vez a mais a isso. Vai ter a mesa digital, que vai ter uma mesa estratégica, que vai te atender dessa forma. Se tu for um pequeno investidor, vai ter o investidor que vai atender, vai ter o consultor que vai atender a partir de 300 mil reais, a partir de 1 milhão. Então a gente vai ter toda uma segmentação para o cliente, para atender ele bem, para ter uma conversa, para tu conversar não com um call center, para te conversar com uma pessoa, para tirar tuas dúvidas, para trazer esse planejamento de investimento para os teus objetivos lá dentro da Binvest. A gente gosta de fazer muito essa curadoria que nem é feito na loja na Rabush, quando a pessoa entende o cliente, para depois colocar ele para os investimentos. Primeiro, a gente gosta de ter esse papo franco assim com os nossos clientes. Então, muito obrigado. Quero agradecer então, ao Augusto Alcides pelas excelentes dicas, insights importantes. Agradecer a nossa qualificada equipe técnica que dá todo o apoio para o programa estar no ar, e também a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.